E aí, beleza? Hoje então nós vamos criar toda a parte HTML do site do Facebook, tá? Toda a parte estrutural, elementos, seções, footer, nós vamos estar criando agora, tá? Então, dentro da tag body, colocaremos a seção que é a parte de cima ali do site, conforme a gente analisou na última aula. E a parte de baixo, que seria outra seção, nós vamos colocar a tag footer, tá? Então, vou colocar aqui section e footer. Dentro da section, nós podemos observar ali no site do Facebook que existem duas divisões bem claras ali. A parte do formulário e a parte da imagem com o texto. Então, eu separo aqui através de uma div a parte que tem a imagem e depois a parte que tem o formulário. Então, primeiro a divisão da imagem. Eu coloco a tag img com o parâmetro source, fecho essa tag e para copiar a imagem do Facebook, a gente vai fazer igual a gente fez no projeto do Google. Abre ali o site, vem ali, clica com o botão direito na imagem, copiar endereço. Volta aqui no Visual Studio Code e cola aqui. Beleza. Agora, dentro da tag imagem, a gente tem uma propriedade que se chama weight, que é de altura. Dentro dessa tag, a gente já pode colocar ali a altura da imagem, tá? A gente poderia colocar por CSS? Poderia, mas eu já estou explicando para você e mostrando que dentro da tag imagem tem um outro atributo ali, que é a altura da imagem. Você pode colocar por aqui também. E embaixo tem um texto, que a gente vai colocar dentro da tag P, que é de parágrafo. Abrindo aqui o site do Facebook, vamos copiar esse texto aqui. Então é uma boa prática você sempre copiar os textos para você evitar esquecer alguma palavra ou algum erro de português. Volto aqui no Visual Studio Code, colo o texto aqui. Salvo. Vou sempre salvando, né? Pode salvar tudo no final também, mas eu já vou salvando. Na segunda parte, na segunda divisão, a gente tem um formulário. Então a gente coloca uma tag form, fecha ela. E dentro do formulário a gente tem alguns inputs, né? Só para voltar aqui para vocês verem, ó. A gente tem dois inputs, um botão, uma âncora, né? Que é um link ali, esqueceu a senha. A gente tem uma linha também, que separa esse esqueci minha senha do botão criar nova conta. Esta linha a gente utiliza a tag hr do HTML. Bom, então vamos aqui no Visual Studio Code, coloca aqui um input, fecha esse input, bota outro input aqui, fecha também. Aí a gente tem um botão, entrar, a gente tem uma âncora, que é esqueceu a senha, e a gente tem aquela linha, que é a tag hr. Eu não mostrei para vocês, então é uma tag nova que vocês estão aprendendo, que ela cria basicamente uma linhazinha. E a gente tem, depois do hr, outro botão, que é o criar conta. Tá? Com isso, a gente já tem ali a divisão da esquerda, onde tem a imagem e o parágrafo, e a divisão da direita, onde tem o input, o botão, o formulário completo. Tá bom? Só que tem um detalhe que a gente esqueceu. Após o formulário, se você analisar o site aqui, ele tem um texto. Criar uma página, né, para uma celebridade ou uma marca. Então, eu vou copiar esse texto, vou abrir aqui o meu Visual Studio Code e vou colocar isso dentro de um parágrafo. Tá? Mas se você for analisar,
criar uma página também é uma âncora. Quando você passa o mouse em cima, aparece aquele underline, aquele sublinhado. Então eu posso colocar isso dentro de de uma âncora, coloco aqui, e para deixar este criar uma página em negrito, conforme está lá no site, a gente pode colocar isso dentro da tag B, tá? Que ela vai ficar em negrito. Salvo, e se a gente olhar como está ficando o site, a gente vem aqui, ó, e já tem todos os elementos que a gente criou. Aplicando os estilos, vai ficar idêntico àquela página do Facebook. Temos uns detalhes aqui, ó, por exemplo, tem um espaço aqui e tem a parte do footer que está faltando. Então vamos fazer essas duas etapas. Volto aqui no meu Visual Studio Code, dou um espaço aqui, ó, salvo e já tenho o espaço lá. Agora a parte do footer eu vou colocar dentro de uma divisão. E aí dentro dessa divisão eu vou colocar uma UL, que é uma lista não ordenada, e eu vou colocar uma LI porque eu preciso fazer alguns espaçamentos, né? Então se você for acessar aqui, você vai ver que tem um espaçamento, ó, entre um item e o outro. E aí eu vou utilizar dessa tag LI para definir um espaçamento, tá bom? Então, volto aqui no meu Visual Studio Code, coloquei a LI, e aí aqui dentro de cada LI eu vou colocar aqueles textos. Para fazer isso, é só você vir aqui no site, copia o texto, vem aqui no Visual Studio Code e cola. E aí você faz isso para cada item, tá? Eu já fiz para otimizar nosso tempo aqui, tá? E eu só vou copiar ele aqui e colar, tá? Ó, então já tem todos eles aqui. E aí repara que no site do Facebook, o último item é um botão de mais. Então eu venho aqui e simplesmente coloco esse LI com um botão e o mais, tá? Salvo. E aí nós temos, ó, voltando aqui para vocês estarem comigo, ó. Nós temos essa lista, o botão, nós temos uma HR e nós temos uma outra lista e um outro texto aqui. Então vamos fazer esses outros pontos. Abre o Visual Studio Code, coloca aquele HR e coloca uma outra lista, tá? E aí, mesmo esquema, vai lá, copia o texto, cola aqui dentro, né? Eu também já copiei todos os textos dali, que são bastante. Então, vou colar aqui. Ó, cadastro, entrar e tal. Salvo. Temos aí, depois dessa lista, a gente tem aquele texto, lembra? Aquele texto, ó, vou abrir aqui no site do Facebook. A gente tem esse texto aqui, ó, meta, tal. Eu copio esse texto, venho aqui no Visual Studio Code, após a lista, né? Coloco uma tag P, colo ele aqui, tá? Beleza, com isso a gente finalizou toda a parte estrutural do site. A gente colocou todos os elementos. Vamos ver como é que tá ficando? Aqui no Google Chrome, eu venho aqui onde está rodando pelo Live Server e ó, nem parece que é a mesma página, né? Mas aí que tá a mágica dos estilos, né? Os estilos eles vão deixar todo esse conteúdo aqui idêntico a essa parte aqui. Bom, então é isso. Até a próxima aula.